ler o Boa noite a todos. Meu nome é César Márcio, pedagogo. Sou integrante do grupo 2, faço parte do grupo 2, e vou passar para os senhores o currículo do professor Adalberto de Souza Filho. Os dados pessoais: nome é Adalberto de Souza Filho, natural do Rio de Janeiro, ingresso na Escola Naval, março de 1961, cargo capitão de mar e guerra, reformado da Marinha. Formação acadêmica: na área militar, curso de Ciências Navais, Escola Naval, curso de Comando e Estado-Maior da Escola de Guerra Naval, curso de Altos Estudos de Política e Estratégia da ESG 1990, turma Força Expedicionária Brasileira, curso de Gestão de Recursos de Defesa, curso da ESG 2003. Na área civil, administração de empresas, extensão, grandes temas da política externa do Brasil, na Universidade Nacional de Brasília. Titulações: mestre e doutor em Ciências Navais, bacharel em Ciências Administrativas. Principais condecorações: Medalha do Mérito Naval, Marinha do Brasil, Medalha do Mérito Naval da Armada da República da Venezuela, Medalha do Mérito Marinheiro, Medalha do Mérito Tamandaré, Medalha Marechal Cordeiro de Farias, Medalha da Vitória, Medalha do Pacificador, Medalha do Mérito da Defesa, Medalha Mérito Aeronáutico. Das atividades profissionais, principais cargos exercidos: instrutor do Centro de Adestramento da Esquadra Camaleão, instrutor da Escola Naval, adjunto da Assessoria Parlamentar da Marinha, comandante da Corveta Puros, oficial de Estado-Maior em diversos comandos da Marinha, subchefe do Estado-Maior do Governo em chefe da Esquadra, chefe do Gabinete do Diretor-Geral de Pessoal da Marinha, adito naval do Brasil na Venezuela. Atividades na ESG: conferencista emérito, membro do Corpo Permanente desde 1996, coordenador e diretor do curso de Gestão de Recursos de Defesa entre 2003 e 2010 nas cidades de Brasília, Rio de Janeiro, Natal, Caxias do Sul e São Paulo, na Fiesp. Assessor especial do Centro de Estudos Estratégicos. Outras atividades: conferencista na ESSEM, ESEMAR, IBAMA e ADESG Nacional. Analista e coordenador acadêmico do Centro Temas de Estudos Estratégicos, Geopolítica e Assuntos Internacionais do Rio de Janeiro. Professor de MBA na Fundação Armando Álvares Penteado, na FAP, em São Paulo, em 2005 e 2006. Em 2008, representou o país na Conferência Acadêmica sobre Desenvolvimento de Carreiras e Funções para Civis nos Setores de Defesa e Segurança, realizada em Washington, pelo Centro de Estudos Hemisféricos de Defesa, CHDS, da Universidade de Defesa dos Estados Unidos. Em 2008, participou de grupo de trabalho instituído pelo Ministério da Defesa, na ESG, para a elaboração da Política Nacional de Aviação Civil. Atualmente é professor do MBA em Segurança e Defesa na Universidade Católica de Petrópolis. Diretor-gerente da Mirassol Consultoria em Assuntos Estratégicos Limitada. Integra a diretoria executiva da ESG Nacional, como diretor de coordenação das delegacias e representações e coordenador do CEP. Professor, seja bem-vindo aqui à nossa cidade.
Bem a todos, mais uma vez, desde que eu já tive a satisfação de cumprimentar pessoalmente, mais uma vez, boa noite, e a grande satisfação que eu tenho de estar aqui, mais uma vez, participando do CEP, aqui na cidade de Campo Grande, e hoje eu tenho a satisfação de rever antigos amigos de outras jornadas, como a Leide, como o Coronel Murilo, e conhecer agora o nosso novo coordenador aqui, o Coronel Paulo, né? Mas, por isso aí, já viram que eu sou meio viciado aqui em Campo Grande, né? Nos últimos cursos eu tenho participado e tenho muita satisfação prestando essa pequena colaboração nesse curso que eu acho muito importante na vida de cada um. Eu acho que é uma oportunidade que todos, ao final, vão concluir, uma oportunidade que surgiu e que alguns tiveram a clarividência de aproveitar e aderir, né? Mas então, vamos falar hoje e amanhã sobre um tema importantíssimo para um curso como esse. O curso é de altos estudos de política e estratégia, né? O curso especial de alto corresponde ao nosso alto estudo de política e estratégia da EJA. É um curso miniatura do curso da EJA. E o foco principal do curso é justamente a elaboração, são propostas de política e estratégia para a solução dos problemas da nossa sociedade, das nossas organizações, em suma, da nossa vida, né? E isso tem que ser feito balizado por uma metodologia. A Escola Superior de Guerra tem essa metodologia já bastante experimentada e que vem sendo aprimorada a cada tempo, não a cada ano, mas a cada tempo. Esse tempo não se mede por 1, 2, 3 anos, sim pela evolução do próprio estudo, de construção de ferramentas que nós vamos ver que auxiliam a aplicação do método. Mas esse método ele só pode ser entendido se nós estabelecemos uma condição básica, fundamental. E é isso que nós vamos fazer hoje. Eu pego aqui a constituição aqui da turma e vejo a variedade, que é uma característica importante, talvez rara, na constituição das turmas, da EJA e da DEJA, é essa variedade de formação. Ou seja, nós temos aqui a oportunidade de contar com várias experiências até muito mais aprofundadas do que quem está aqui. Então, isso tem a vantagem de nos proporcionar a oportunidade de soluções pragmáticas, o mesmo tema analisado por várias visões, à luz de várias experiências. Isso é muito raro. Normalmente nós temos MBAs, cursos de pós-graduação, reunindo pessoas da mesma área de formação, quando não da mesma graduação, mas mesmo assim tem algumas que ainda conseguem reunir um grão, mas não tão, um leque não tão amplo como esse, né? E na EJA ainda tem o seguinte, ainda temos isso aqui regional, com representação regional do Brasil inteiro. Então, um retrato da sociedade brasileira nesse nível que nós estamos. Então, mas isso aí também não é só vantagem, também tem algumas desvantagens. Por exemplo, eu tenho aqui um número grande, relativamente grande, de administradores. Quem é administrador aqui? Tem pelo menos uns 4. 3. Eu vi ali que eu teria, acho que 4. Tudo bem. Está faltando alguém. Né? Então, para esses, pouca novidade vai aparecer. Mas também eu tenho aqui médicos, já fui apresentado aí, o médico. Já fui apresentado. Os advogados, só na área de direito. Na área de ensino, pedagogia, 2. E aí vai. Então, eu preciso estabelecer uma condição mínima de entendimento. Então, nós vamos aqui apresentar hoje as bases teóricas de planejamento. E amanhã nós vamos ver o método de planejamento e vamos fazer um exercício. Vamos fazer um exercício de aplicação. Infelizmente, nós não tivemos tempo aqui de aplicar esses 3 dias. Nós fizemos fazer um esforço
para condensar isso em 2 dias. Nós estamos levando, esse nosso bloco tem sido aplicado em 3 dias, normalmente, mas aqui pelas peculiaridades da área, eu tentei fazer essa redução, mas não vamos ter prejuízo nenhum, tenho certeza. O importante é que entendam isso, vamos ter uma sessão hoje aqui de muitos conhecimentos teóricos, muitos conceitos, algumas definições, mas tudo isso vai ser importante para que esse nivelamento básico seja feito, seja construído. E amanhã, então, a gente mostra como isso é aplicado na prática, não só através da construção da estrutura do método preconizado, adotado pela Escola Superior de Guerra, como também nós vamos, como eu disse, fazer um exercício de aplicação através de um estudo de caso real, para que todos possam ver como é que aquela metodologia realmente funciona. Então, hoje é isso. É uma sessão um pouco árdua, mas vamos tocar adiante. Vamos falar então sobre essas bases teóricas de planejamento, falando sobre vários tópicos. Decisão, sistemas, prospectiva, construção do cenário, estabelecer o que é planejamento e o que é a visão moderna do planejamento estratégico e os indicadores. Evidentemente, que quem conhece esse tema sabe que cada tópico desse aqui é um módulo de uma matriz, de um curso, ou até mesmo um curso por si só. Eu tenho um curso sobre sistema, sobre teoria da decisão, sobre teoria do sistema, um curso sobre construção de cenário, método prospectivo, e por aí vai. Então, eu só vou apresentar aquilo que é necessário para que todos, aqueles que não têm conhecimento dessa área, possam entender o mínimo para amanhã poderem navegar tranquilamente pelos meandros do método. Vou falar primeiro sobre o processo decisório. Decisão. Planejar é decidir. Decidir é planejar. Nós estamos a todo instante com esse dilema. Nós temos que tomar decisões simples, como decisões, às vezes, muito complexas. O fato de nós estarmos respirando, vivendo, pensando, nos faz tomar decisões a todo instante, mesmo que a gente imagine que não esteja fazendo. O simples fato de levantar e ir para o trabalho é uma decisão. O simples fato de resolver almoçar hoje, meio-dia, meio-dia, é outra decisão. Assim como o simples, mais complexo para alguns, fato de chegar numa organização, numa empresa, no setor de RH e dispensar 7.000 pessoas, é uma decisão de altíssima complexidade. Imagina a decisão que tem que tomar o nosso decisor maior, que é o próprio presidente da República, o chefe do governo. Então, nós temos que conviver com essa consequência da nossa racionalidade. Nós temos que tomar decisões a todo instante. Então, nós temos, dependendo da posição em que nós estejamos numa determinada organização, nós temos que tomar decisões bem feitas, bem tomadas. Nós temos que aprender a conduzir um processo decisório com o mínimo de segurança. Vou fazer aqui um parênteses, assim, quem não estiver entendendo pode... isso aqui é uma sessão interativa, não é uma conferência propriamente dita, é uma troca de conhecimentos necessária formar essa base que eu falei. Então, quem tiver dúvida pode perguntar. Então, o processo decisório é a primeira preocupação nossa. Vamos chegar a conclusões mais adiante que nós não vamos sair disso. Nós vamos girar e voltar ao processo decisório. Portanto, se nós somos obrigados a todo instante a tomar decisões que podem ser simples ou até mesmo de muita complexidade, vamos melhorar a qualidade da nossa decisão. Para melhorar a qualidade da nossa decisão, nós temos que saber como dar os passos
para chegar à decisão. Tá? Primeiro vamos analisar, vamos relembrar coisas aqui que a gente sabe que existe no dia a dia, que a gente pratica no dia a dia, mas nem sempre é refletido, nunca sempre é jogado para uma posição em que nós tenhamos que pensar. Nós vamos fazer as coisas muito mais pelo intuito, às vezes, mas nós estamos decidindo. Nós temos dois tipos básicos de decisores. O decisor reativo, esse é toda hora, e nós temos o decisor proativo. Qual seria a diferença entre um e outro? O reativo, ele reage a algo que já está determinado. E o proativo, ele toma iniciativa. Tá bom. O reativo ele tem um ingrediente muito grande assim, de decisão supetão. O sujeito é sangue quente e tal, e toma a decisão. Eu preciso de um princípio externo para poder agir. O princípio externo. Proativo, no caso, ele vai vir exatamente... Está faltando só uma visão para completar o entendimento perfeito. O reativo, ele reage a uma situação, ele está atrasado na sua decisão. Ele vai decidir depois do momento que já houve a crise. O proativo prevê as situações de crise e decide para evitá-las. Mais ou menos. A primeira colocação está equivocada. A segunda está correta. Vou mostrar por quê. O reativo é sem planejamento. Por aí, por aí, por aí. O planejador é sempre um decisor proativo. O reativo é surpresa. Surpresa. Então, ele não pensou. Tudo bem. A única coisa que ficou faltando é a ideia de antevisão. De antevisão, ou seja, eu me antecipo aos acontecimentos. O decisor proativo é aquele que procura se colocar à frente dos acontecimentos. Ele age de tal forma que ele possa enxergar as consequências da sua decisão. Vamos ver mais adiante como é que isso se dá. O reativo, ele toma decisão completa. Ele toma decisão completa, ele toma decisão na hora. Dá um exemplo. Nós estamos caminhando, dirigindo, chegamos ali, como é que se chama aqui? É sinal de trânsito ou semáforo? Como é que se... Semáforo. Semáforo. Aí o semáforo ficou amarelo. É uma decisão reativa ou proativa que nós vamos tomar? Reativa. Reativa. É uma decisão instantânea? Não é atrasada. A decisão, ela é sempre presente, ela não é passada. Entendeu? É uma decisão reativa. Ela tem consequências? Tem. Será que eu me antecipei aos acontecimentos? Eu tive tempo de pensar, como ele diz lá, de planejar o que fazer? Não. Você tem cenários, tem dois cenários, o ruim e o bom. Eu posso conseguir ultrapassar sem machucar. Já me adiantou muito. Isso aí vai ser muito importante mais adiante. Vai ser importante. Tá? Então vamos lá. A decisão está aqui. Está a decisão aqui, a estrutura da decisão. Seja ela reativa ou proativa, eu tenho um momento de análise, de escolha e de ação. Não importa, se eu tiver que tomar uma decisão em 30 segundos, eu vou percorrer esse mesmo caminho. Quando eu olho para o sinal amarelo e digo assim, eu avanço ou não avanço? O que é que eu vou fazer? Eu tomo uma decisão reativa, mas eu pensei, a minha cabeça foi buscar lá a minha experiência, rapidamente, lá mexer. Eu escolhi o que fazer, mas se eu não tomar decisão, se eu não implementar aquela escolha, se eu não implementar a ação, essa análise vai ficar nas intenções. Eu passo e o que acontece?
posso sofrer um grave acidente, porque eu não decidi. Eu não decidi na hora que tinha que decidir. Né? Então, seja ela ativa, reativa ou proativa, essa é a sequência. E o planejamento é isso aqui. O proativo, a diferença é que o reativo, ele tem um tempo curtíssimo de análise, de escolha e de ação. O proativo tem um tempo larguíssimo de análise, mas sempre tem uma limitação, senão ele não vai resolver nada. Ele tem um tempo maior de escolha, consequentemente, e vai ter uma ação mais bem organizada, mais bem planejada, mais bem programada. Né? Já viram que decidir é escolher entre opções possíveis, julgadas possíveis. Não adianta eu escolher o que fazer para resolver determinado problema se eu não tenho condições de implementar. Eu não decidi. Tá? E quando a decisão se transforma em ação, acabei de mostrar, o processo não acontece. Tudo permanece no nível do desejo, da vontade, da intenção. Se eu tenho que resolver uma questão, eu vou ficar o tempo todo analisando, o tempo passou e eu não consegui resolver. Se não, vejamos, aqui, requisitos para isso. Nível de conhecimento do decisor. Ou seja, quando eu parei naquele sinal, quando eu me aproximei do sinal, mesmo em poucos segundos, eu fui buscar a minha experiência de condutor de veículo, de motorista. Né? Mas nem sempre isso é suficiente. Eu vou atrás de informações disponíveis. Se eu sou um proativo, eu estou analisando um problema simples ou um problema grave, mas eu tenho, digamos, uma semana, um mês, 3 meses, 4 meses para proceder ao meu processo, para conduzir o meu processo. Então eu vou enriquecer os meus conhecimentos com informações úteis à solução daquele assunto. E aí aqui nós temos um problema sério hoje em dia. As informações disponíveis são muito grandes, são vastas. Nós temos um espectro de informações hoje cada vez maior, principalmente depois do advento da internet, né? Os periódicos, as entrevistas, os comentários, as pesquisas, e nós temos que resolver, nós temos que decidir, não vamos ficar o tempo todo analisando. Por quê? Porque nós temos prazos envolvidos. Temos um requisito importante, que é o fator oportunidade. Senão, voltando aqui para a sua área mesmo, o senhor está lá, recebe o paciente, vai ter que decidir o que fazer com ele. Está analisando o problema. Na hora que escolheu o que fazer, vai ter que dizer, vai tomar um remédio e tal. Mas se o remédio não for dado, não vai resolver nada. Vai ficar só na intenção. É isso? O senhor está jogando seus conhecimentos, se necessário for, vai lá buscar nos seus arquivos alguma informação que enriqueça, não é isso? Se tiver tempo, mas também não pode ficar a vida inteira, senão o paciente vai morrer. A solução torna-se inoportuna. A mesma coisa o juiz, quando faz o julgamento, quando está analisando o processo, ele vai ficar lendo e enriquecendo e analisando, e o que eu vou, qual é a sentença? Na hora que ele vai extrair a sentença, já prescreveu. Não adiantou mais nada. Ou seja, o problema do prazo é importante em qualquer decisão que seja tomada. Tá? A mais simples, a mais complexa. Na reativa, esse prazo é instantâneo, praticamente, fração de segundo muitas vezes, como esse caso que eu falei aí, nós vimos aí no sinal de trânsito. Né? Toda decisão ela tem uma consequência. Toda decisão tem uma consequência. Quando eu estou analisando para escolher o que fazer, qual a escolha que eu vou ter para o que fazer para resolver o problema, eu estou pensando na consequência, ou não?
Por quê? Porque depois que eu implementar a minha escolha, depois que o processo decisório for concluído, depois que a ação for implementada, a situação mudou. Eu deixei de ter um determinado problema para ter outro. Não é isso? Ou não. Mas eu mudei a situação. No caso do paciente, ele mudou. Se ele vai ficar bom ou não, mas ele vai mudar de estado. A mesma coisa no processo jurídico, é assim como em qualquer atividade. Não há decisão em que eu deixe de ter essa mudança. Ou seja, a minha situação depois de implementar uma decisão é diferente da fase anterior. Ou seja, eu tenho uma situação futura desconhecida. Essa situação, ou seja, a consequência da decisão é que fica me perturbando muitas vezes. Eu fico num impasse muito grande do que fazer para saber qual a consequência eventual que eu vou ter daquela minha escolha, daquela minha decisão. Ora, se eu conhecer essa posição aqui, essa situação, eu vou ter muito maior facilidade para a minha escolha. Se eu conseguir enxergar as consequências, se eu conseguir me antecipar a essa situação, eu vou poder, através de um ato na atualidade, fazer até alterar a minha tendência para uma determinada situação que eu não quero. Tá certo? Mesmo? Podemos ir em frente? Sim, sim. Hã? Sim, sim. Então vamos lá. Aqui, quando eu tomo uma decisão, concluo o processo decisório, seria ótimo que eu tivesse certeza dos resultados. Hã? Isso é impossível, porque quem está tomando a decisão, normalmente, quem está tomando a decisão é um ser humano. Nós somos infalíveis, ou não? Nós somos falíveis. Mas aí não entra também aquela questão de uma avaliação estatística, de uma curva normal, e que existe dentro de uma decisão, uma probabilística de que aconteça uma média. Vamos ver agora aí como é que a gente vai construir esse futuro para auxiliar, para facilitar essa construção, essa tentativa de enxergar, não é adivinhar, de me antecipar essa visão desse futuro. Existe um processo para tal. Eu posso já adiantar. Isso aqui é um cenário que eu vou construir. E aí eu tenho técnicas especiais para isso. Tá? Vamos ver isso mais adiante. Então, eu quando concluo meu processo decisório, eu gostaria que tivesse certeza dos resultados. Seria uma beleza. Eu só tenho certeza de que a única certeza que a gente tem na vida dizem que nem as operações matemáticas hoje a gente pode dizer que 2 e 2 é exatamente igual a 4, né? Não tem aqueles contestadores, a matemática moderna que já contesta determinadas operações, né? Então, na verdade, quem está tomando decisão é uma pessoa, é o homem, cheio de fraquezas, cheio de incertezas. Então ele é por natureza certo. Ou seja, eu quando tomo uma decisão, quando eu percorro meu processo decisório, concluo meu processo decisório, eu vou ter sempre envolvido um alto risco de resolver ou não resolver o problema, de acertar ou não acertar o alvo, vamos dizer assim, né, para ser mais simples, né? Ou seja, eu começo com uma incerteza total. Quanto mais eu conseguir reduzir a minha dúvida, a minha incerteza, eu vou diminuir o meu risco. Não é isso? Se eu consigo reduzir a minha incerteza com relação ao que eu desejo, às consequências da minha decisão, eu estou reduzindo o risco. Então, o meu trabalho, primeiro grande trabalho do planejamento, ao conduzir esse processo decisório, é o quê? Vamos planejar para descobrir o futuro e tem mais. Vamos ver se a gente consegue reduzir aquele futuro de incerteza total e incerteza parcial. Eu já me dou satisfeito, eu vou errar menos.
meu risco é menor. Entendido? Está dando para entender bem? Pessoal aí da Humanas, tá bem? Então vamos embora. Está aqui, ó, uma representação gráfica. Eu estou aqui no presente, quero ir para o futuro, ou seja, tomei uma decisão, o meu estado vai mudar, a minha situação vai mudar adiante. Eu posso estar em qualquer dessas condições aqui, é uma incerteza total. Se eu conseguir reduzir para um determinado número de opções, de consequências que eu possa ter identificado, eu já diminui mais ainda. Mas se eu conseguir, através de um processo qualquer, enxergar qual as probabilidades de cada uma dessas consequências, eu estou mais feliz ainda. Eu sei que se eu fizer uma escolha cuja consequência seja essa aqui, com 80% de probabilidade, eu estarei feliz, desde que ela atenda o meu problema. Muitas vezes eu vou ter que contrariar isso, vamos ver no exercício prático, contrariar essa probabilidade da consequência da minha decisão, muitas vezes com alto risco de erro, porque ela tem uma alta probabilidade de ocorrência e eu tenho que diminuir. Então, se eu tenho isso aqui, percentualmente, eu já tenho um certo conforto. O meu risco já é conhecido, parcialmente. Está entendendo? O meu risco já passa a ser conhecido. Então, a primeira consequência que eu posso dizer, conclusão que eu posso tirar é o seguinte: o meu processo decisório visa transformar incerteza total em incerteza parcial das decisões tomadas, das minhas escolhas. Tá? Até agora, nós estamos falando em decisão individual. Tá? E aí vamos fazer aqui apenas uma exemplificação. Saiu do trabalho hoje, que horas? 7 horas? Chegou atrasado aqui? Por quê? Poder início de semana. É? Início da semana. Início da semana? Acabou a greve dos bancos, aí... Acabou a greve dos bancos? Pô, eu não sabia essa boa notícia aí de hoje, agora. Você teve que tomar alguma decisão antes de vir para cá? Ele trouxe prejuízo na chegada aqui? Teve. Por quê? Qual foi a decisão? Passar em casa para pegar o... Tá vendo? Então, em algum momento, garanto que você deve ter parado e disse assim: será que eu vou direto para o curso ou será que eu vou passar em casa? Ficou na dúvida. Aí teve uma escolha, duas opções. Escolheu e foi em casa. Então, sua decisão estava concluída. Consequência dela, o atraso na chegada aqui. Se eu tivesse tentado analisar melhor as consequências, eu tivesse vindo direto para cá. Não é isso? A não ser que alguma coisa especial eu tivesse que fazer em casa, tá? Antes de vir aqui. Ah, tá, ela aqui, ela é responsável, que ela está caladinha aqui, no fim então que eu estou entrando na intimidade, porque ó, daqui a pouco eu ia perguntar o que eu queria fazer em casa, tá vendo? Olha o risco que eu corria. Ainda bem que a minha decisão foi... Meu cachorro estava na chuva. Então é o seguinte, essa sua decisão teve influência em outras pessoas? Teve. Será que você poderia tomar alguma decisão perfeitamente que não tivesse nenhuma influência nos outros? Se eu resolvesse dar um tiro na cabeça. Influenciaria os outros. É? Também influenciaria os outros. Claro que eu estou influenciando. Por quê? Porque eu vivo em sociedade. Nós temos duas personalidades. Todos nós sabemos disso, né? Ou não? Nós somos um ser social, nós somos um ser individual. Quando nós somos ser social, nós temos que ser menos egoístas.
não é isso? Temos que abandonar muitas vezes a nossa individualidade, né, em benefício do grupo que nós estamos convivendo. E nós participamos a nossa vida é o tempo todo assim. Nós estamos no grupo social básico, que é a família, nós estamos no grupo social do trabalho, nós estamos no grupo social clube, condomínio, e nós estamos no grupo social nação. Nós temos várias organizações sociais que muitas vezes nós temos que tomar decisões pelo grupo. Além de nós integrarmos o grupo, se nós ascendermos a posição de liderança em determinada organização social, nós temos que tomar decisão pelo grupo. Aí então é que a nossa renúncia é maior ainda. Né? Então, a decisão individual, ela é vista como livre, isolada, mas ela é descolada da realidade. Na verdade, o que nós temos sempre são decisões em comum com outras pessoas, porque nós vivemos sempre em grupos sociais. Este grupo aqui é um grupo social? Ele é um grupo perfeitamente organizado, desde o dia que foi inaugurado. É um grupo social. É uma elite. Isso, vamos chegar. Mais adiante vamos chegar na elite. Então, esse grupo social precisa ser conhecido. Eu vou tomar decisões agora para conduzir esse grupo social, para resolver os problemas desse grupo social. Então, eu estou falando em sistema social. O grupo social se caracteriza como um sistema quando os indivíduos possuem objetivos comuns. Todo grupo, toda organização tem que ter um objetivo comum, senão ela não existe. Esse grupo aqui tem um objetivo comum? Tem. Ele tem um objetivo comum. O país tem um objetivo comum? Tem. Tem que desenvolver, tem que progredir, tem que atingir um bem comum. Não é isso? A família tem um objetivo? Tem objetivo. A escola tem objetivo. A empresa tem objetivo. São todas organizações sociais, são sistemas sociais que possuem objetivos comuns. E como tal, ele é um conjunto de partes que interagem de modo a alcançar esse objetivo. Há uma interação constante para que aquele objetivo seja alcançado, para que aquilo que criou seja atingido. Mas eu preciso de um plano ou princípio que oriente sua atuação. Quer ver como é fácil? Esse grupo aqui tem algum plano de funcionamento? Tem, QTM. QTM? O que mais? QTM é uma parte desse tem plano. Plano de aula. Plano de aula. Tem as regras de comportamento. Os manuais. Tem uma série de itens que compõem um plano de funcionamento, senão essa interação seria absurda, essa interação seria indisciplinada, ela seria totalmente descontrolada e o sistema, o grupo iria se romper a qualquer instante. Então, toda organização funciona assim, tem um objetivo e tem um plano de funcionamento. Qualquer empresa tem o seu organograma, tem o seu regulamento, o país também tem a sua Constituição, não é isso? Tem aquele grupo que faz funcionar, que é o governo. Tem o governo que faz funcionar. Então, toda organização, todo sistema tem essas duas características básicas, tá? Então, nós vamos ter que conhecer o sistema. Se nós vamos resolver problemas daquele grupo, daquela organização, nós temos que conhecê-la. Então, nós vamos fazer a análise do sistema. Eu vou que é o conjunto de fatores que, observar determinado limite, pode influenciar. Então, eu vou fazer essa análise. Como é que eu faço a análise? Eu vou conhecê-lo por dentro e por fora. Esse grupo aqui, se estiver estudando, por exemplo, um problema, se já for dividido em grupos, já, né? Já tem temas? Já? Não tem temas ainda? Não. Alguns sim, outros não. Qual é o grupo que tem tema aqui?
não importa. Digamos que nós vamos estudar aqui, esse grupo como um todo, vai estudar aqui a questão da segurança pública de Campo Grande. Digamos que vai estudar segurança. Então, além daquele objetivo comum, ele vai se dedicar hoje, ou amanhã, ou em determinado momento, a estudar a questão. Eu vou primeiro, para saber como é que eu posso utilizar o grupo, como é que eu posso tomar decisões para que esse grupo possa estudar propostas de melhora da segurança pública do município de Campo Grande. Eu tenho que conhecer por dentro. Eu tenho que saber quais são aqueles que são especialistas, aqueles que conhecem melhor os aspectos principais envolvidos na discussão. Eu tenho que trazer de fora elementos que possam enriquecer os conhecimentos do grupo, para que o grupo possa debater com muito mais consistência. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos, então, identificando os pontos fortes e os pontos fracos do grupo. Se nós temos como propósito, ao terminar o curso, nós temos o nosso objetivo, é o quê? Qual o objetivo desse grupo ao terminar o curso? É estar em condições de prestar assessoria de alto nível, não é isso? Melhorar as condições de assessoria nas suas organizações. Esse é um deles, né? Então, eu preciso melhorar a performance de todos em alguns assuntos que são desconhecidos. Eu estou trazendo conferencistas, eu estou fazendo visitas, eu estou fazendo palestras, eu estou melhorando os pontos fracos do grupo. Tá? Estou enriquecendo. Eu tenho conhecimento das minhas fraquezas, das minhas virtudes, porque eu tenho controle do meu sistema. Eu sei o que se passa dentro dele, eu tenho obrigação disso. Agora, o que se passa fora, eu não tenho controle, mas eu tenho que acompanhar aquilo que pode influenciar o comportamento desse sistema. Nós estamos aqui, reunidos toda noite, para fazer esse curso. Nós temos tranquilidade com relação à segurança? Temos? Aqui dentro. Absoluta? Não. Mas nós sabemos que existem muitas ameaças que não podem ser acompanhadas. A gente não pode evitar que um maluco entre aqui correndo e dê um tiro aqui dentro. Apesar de todas as regras de segurança que possam existir aqui. Então, as ameaças, elas devem ser acompanhadas, mas elas não são controladas por mim, pela minha organização. Da mesma forma que as oportunidades que surgem, eu tenho que aproveitar, mas eu não sei, eu não tenho controle sobre elas. Vamos dar um exemplo prático, em termos de país, ou então em termos de organização. Em termos de organização comercial, vamos lá, depois eu falo sobre o país. Eu estou inserido no mercado. A minha organização, ela tem que se reformular, ela tem que se reorganizar, ela tem que se planejar para melhorar a sua performance. Performance pode ser puramente o lucro, como pode ser a de conquista de mercado, tá certo? Eu tenho que contratar pessoas capazes, eu tenho que ver quem são os funcionários deficientes, vou eliminar os meus pontos fracos, vou dar aula, vou enriquecer, vou estimular cursos para ver se eu melhoro a performance, se eu melhoro os pontos, diminuo os pontos fracos, melhoro os pontos fortes. Mas eu sei que na guerra, na competição, existem muitas ameaças a que eu possa evoluir como empresa. Eu tenho que estar de olho, eu tenho que ser forte o suficiente para enfrentar essas ameaças no mercado. Mas eu também tenho que estar atento às oportunidades. Por exemplo, se uma concorrente quebra, eu vou ter uma brecha, vou ter uma janela no mercado disponível
para que minha empresa cresça mais ainda. Eu tenho que ser forte o suficiente para aproveitar aquela oportunidade. Aí eu vou ser forte duas vezes, porque eu já sou forte internamente e porque eu aproveitei a oportunidade. Em termos de país, nós vivemos hoje um problema sério, está se agravando aí, todo mundo, acho que todos devem estar acompanhando, na questão da produção de petróleo, né? Nós chegamos no limiar não da autossuficiência, mas tivemos uma produção muito alta e no momento nós estamos aumentando também rapidamente as nossas importações de combustível, né? Mas nós temos uma produção alta, que nosso consumo também é muito alto, e nós vivemos em função desse preço. Nós produzimos, inclusive, parte de combustível que a gente exporta, a gente importa outro tipo de combustível, o comércio é mais ou menos por aí. Mas se esse comércio lá fora, por exemplo, há uma crise grave no Oriente Médio, uma outra guerra no Oriente Médio, isso vai ser um problema sério para a nossa economia. Ou pode ser a oportunidade da gente exportar o nosso petróleo. Ou vai ser a oportunidade de vender mais caro e até mesmo depois importar alguns derivados. Isso já foi feito muitas vezes. Ou seja, eu tenho que estar com a empresa forte, produzindo muito, para aproveitar uma oportunidade dessa. Tá? Então, o importante é saber, isso aí é algo muito importante no nosso planejamento. É conhecer a organização, é conhecer o sistema por dentro e saber quais são os fatores externos que são influentes no nosso comportamento. Uma ameaça pode se transformar em oportunidade? Pode, até pode. O que ameaça hoje, nada impede que possa vir a ser uma oportunidade. Né? Depende da conjuntura, depende de muitos fatores, mas pode. Professor, há uma questão que eu levanto em relação a essa questão. Por mais que você tente formar um país democrático, democrático de direito, na qual todos participando, você acaba tendo aquele problema básico de que o álcool, por exemplo, anidro, na cana-de-açúcar seria a grande alternativa para o país. Uma fonte mais barata de combustível, mais fácil em termos de produção, da qual nós temos inclusive exportações até para a África, que foi talvez uma grande sacada do país. Fora essa questão de que ele tem um rendimento muito maior do que o álcool do milho, o álcool de outros produtos da beterraba, por exemplo. Como vencer essa questão quando essas empresas, dessas associações, se direcionam tanto, por exemplo, se o mercado externo quer mais açúcar, se produz mais açúcar, diminui a produção do álcool, aumenta o custo do combustível. Se o mercado externo precisa de mais combustível de álcool, ele produz mais álcool, diminui a quantidade de açúcar. Como fazer esse controle sem... É um jogo de oportunidades. Quando o açúcar aumenta muito in natura, se nós estamos com a produção lá em cima, nós vamos oferir grandes lucros. Se quem estiver fazendo o planejamento desse setor tiver essa visão, tiver essa posição futura bem delineada, nós vamos tirar vantagem disso aí. Entendeu? Se nós não tivermos, vamos perder a oportunidade. Outros vão aproveitar. Então, o jogo, a análise do ambiente externo é muito difícil, não é fácil não. O ambiente interno é muito fácil. Você tem a obrigação de se conhecer. Agora, o ambiente externo, as oportunidades e as ameaças, quais são as ameaças hoje que o Brasil tem? Ameaças em termos militares, como organização social. Nós não vislumbramos, elas são difusas, mas existem. Nós temos que estar permanentemente tentando
antecipar, nós temos que estar permanentemente tentando descobrir, temos. Até porque existem elementos que são favoráveis a um tipo de conflito entre países, como a questão da água. Entendeu? Então, assim é com as organizações comerciais, assim com a família, qualquer organização deve estar sempre preocupada em analisar, tem que se conhecer internamente, mas tem que acompanhar os riscos, as ameaças, e também ficar de olho naquilo que surge como oportunidade que eu esteja em condições de aproveitar. Nós mesmos somos assim como um sistema, nós, se estamos preparados, nós não temos, vamos ter um concurso público. Será que eu estou preparado para aproveitar aquela oportunidade? Apareceu um concurso público com 100 vagas e só tem 50 candidatos. Será que eu estou preparado para aproveitar essa oportunidade? Entendeu? Então, as organizações também funcionam. O importante é isso. Eu tenho que saber, me conhecer e tenho que saber acompanhar o que se passa fora da minha organização. Eu, na verdade, tenho que conhecer o sistema, por quê? Porque eu preciso conhecer a sua evolução. Se eu estou analisando, se eu estou estudando aqui um problema de segurança pública, ou se eu estiver aqui estudando não um problema de transporte municipal, eu tenho que conhecer o sistema municipal de transporte. Eu tenho que conhecer os meus pontos fracos. Eu tenho que saber quais são as oportunidades que eu possa ter no nível federal que possam me auxiliar. Eu tenho que estar em condições de aproveitar essas oportunidades. Tá certo? Então, eu estou analisando tudo isso para atender às necessidades de um sistema, evoluir da maneira mais rápida e mais eficaz para atingir os seus objetivos. Ora, vamos dar o exemplo que eu comecei a dar aqui. Eu tenho um sistema municipal de transporte de Campo Grande. Deve ter uma série de deficiências, né? Tem vários pontos fracos, mas também tem pontos fortes, não tem? Tem. Se ele está funcionando, ele tem que ter pontos fortes. Ele não tem só fraquezas. Não tem alternativa. Não é isso? Eu sou